Olá, queridos amigos. A carta do apóstolo Judas, embora breve, contém uma mensagem poderosa e muito pertinente para os nossos dias. É uma advertência contra falsas doutrinas e falsos mestres que podem prejudicar a fé de muitas pessoas na igreja. O autor da carta se identifica como Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Isso também o identifica como irmão do próprio Jesus. O apóstolo começa indicando o seu desejo de escrever-lhes sobre a salvação comum, mas que agora ele precisa urgentemente abordar o motivo menos feliz. Ele precisa animá-los a batalhar pela fé contra homens ímpios que ensinam falsas doutrinas e exercem uma influência perniciosa sobre a igreja. Judas faz duas advertências. A primeira, falsas doutrinas que desconsideram o julgamento e trazem corrupção e libertinagem para a vida dos crentes. Este tema também é muito relevante na atualidade. Em algumas ocasiões, em algumas regiões, proliferam membros da igreja que negam a existência de um juízo condenatório, ensinando que todos serão salvos, pois Deus, em seu amor, será incapaz de eliminar sua criação e que seu poder os transformará, mesmo contra sua vontade, para que o adorem. Alguns chamam esse ensinamento de universalismo. Nos versículos 5 a 7, Judas lembra à igreja a evidência da destruição dos ímpios, que não quiseram obedecer, depois que o Senhor libertou o povo do Egito, e a destruição de Sodoma e Gomorra por causa da sua iniquidade e da sua libertinagem. Aqueles que negam um juízo de condenação esquecem que Deus já realizou esses juízos no passado. Segundo tema, falsos mestres que não terão um relacionamento salvífico com Deus, buscam seu próprio benefício e levam uma vida licenciosa. Judas os chama no versículo 12 de nuvens sem água, árvores de outono e 2 vezes mortas, arrancadas pela raiz, citando o profeta Enoque. Ele indica que esses falsos mestres também estão destinados ao julgamento e à condenação, uma vez que se envolvem em murmurações, se envolvem no pecado e considerando que suas motivações são egoístas. Sabe que hoje também fazemos bem ao ter cuidado para não dar oportunidade em posições de liderança a pessoas que não têm um bom testemunho, que não têm um bom comportamento, que levam uma vida promíscua, ou que, evidentemente, procuram apenas o benefício próprio com motivações egoístas. Esteja atento à liderança aí da sua igreja. Finalmente, o apóstolo encoraja os crentes a estarem vigilantes contra os falsos mestres que causam divisão e a se dedicarem a edificar a vida cristã, baseados no amor, na oração e na confiança, na misericórdia de Deus. Esses 2 comportamentos contrastantes. Também aconselho a trabalhar por aqueles que duvidam para estabelecer-os na fé e a trabalhar pela salvação daqueles que podem estar confusos ou em pecados devido à influência dos maus mestres e levá-los à misericórdia do Senhor. Sem dúvida, a mensagem de Judas é relevante para os crentes de hoje. Considerando o tempo em que vivemos, devemos estar atentos contra os enganos e as distorções da verdade que podem afetar a fé de nossos irmãos e irmãs. É preciso defender a verdade e o rebanho dos falsos mestres, trabalhando incansavelmente pela salvação de todos, tanto daqueles que já são membros da igreja, como daqueles que ainda não o são, para levá-los à salvação. Assim terminamos a epístola de Judas. Amanhã começaremos o extraordinário livro de Apocalipse. Que Deus abençoe você e sua família. Existem 2 razões principais para alguém obedecer, ou por amor ou por medo. Infelizmente, durante o período da Idade Média, se popularizou a imagem de pessoas desobedientes queimando nas chamas do inferno eternamente. E por causa dessa teologia infernal, muitos seguiam a Deus somente por causa do medo do fogo eterno. Em nossos dias, o medo ainda é usado como instrumento religioso para se conquistar novos seguidores. A teologia do fogo eterno está presente em muitos púlpitos descrevendo pessoas sendo punidas por toda a eternidade. Porém, a descrição de indivíduos sofrendo eternamente vai na contramão do Deus de amor descrita nos Evangelhos. O Deus da Bíblia, que ama o pecador e sofre com o sofrimento humano, não se encaixa dentro da descrição medieval de um ser todo-poderoso, sempre disposto a castigar os pecadores. Como então entender as passagens bíblicas que falam sobre o fogo eterno? No livro de Judas encontramos uma boa explicação. No único capítulo que compõe um livro, encontramos 3 exemplos que demonstram a certeza do juízo de Deus. Ele cita o povo de Israel,
os anjos que pecaram e, por fim, o exemplo de Sodoma e Gomorra. No verso 7 encontramos a forma com que estas duas últimas cidades foram punidas. Veja: igualmente Sodoma, Gomorra e as cidades vizinhas, que também se entregaram à imoralidade e adotaram práticas contrárias à natureza, foram postas como exemplos do castigo de um fogo eterno. No Antigo Testamento, mais especificamente em Gênesis 19, encontramos o relato sobre a destruição das cidades de Sodoma e Gomorra com o fogo do céu. É interessante notar que o texto bíblico chama a punição que eles receberam de fogo eterno. Porém, um detalhe importante é que quando acompanhamos a história destas cidades, descobrimos que elas não ficaram queimando para sempre pelos séculos dos séculos. Pelo contrário, elas viraram cinzas e nunca mais foram habitadas. Segundo diversos historiadores, a provável localização atual de Sodoma e Gomorra é na região conhecida como Mar Morto. Ou seja, no local onde elas existiam, nunca mais foi construído nada. Elas eternamente deixaram de existir. Desta forma, quando analisamos o contexto bíblico e textual, percebemos que o fogo eterno na Bíblia não é um fogo que queima para sempre, mas um fogo cujas consequências são eternas. A Bíblia afirma que no juízo final todos os pecadores serão lançados no fogo eterno. Porém, isso não quer dizer que eles ficarão queimando para sempre, mas que sua morte será eterna. Isso nos ensina que no campo espiritual, nossas decisões trazem consequências eternas.